Já estamos de volta para o nosso terceiro bloco do Gazeta Entrevista desta quinta-feira e eu trago agora um recado especial para você que nos acompanha. Promoção de fraldas Huggies. Garanta conforto e proteção para o seu bebê agora com descontos incríveis. Não perca a chance de proporcionar o melhor para o seu pequeno gastando menos. Leve 3 fraldas Huggies Supreme Care Mega de R$ 167,97, sabe por quanto? Por R$ 119,99. E leve ainda de brinde um lenço Mami Pouco dia e noite com 50 unidades. Não perca essa oportunidade de economizar e proporcionar o melhor para o seu bebê. E ó, é só até hoje. Peça pelo telefone 3224-1260, tá na tela. 3224-1260 ou mande mensagens no WhatsApp, o número 99994-1260. Pediu, chegou. Recal Farma, 24 horas cuidando de você e da sua família, tá na tela do Gazeta Entrevista. E agora, neste terceiro bloco do programa, eu tenho o prazer de receber aqui o professor Eduardo Nunes, ele que é professor da UFAC, doutor em História e conselheiro suplente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E em pauta na nossa conversa agora, a conferência estadual que acontece em Rio Branco. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. Desde ontem, a nossa capital está sediando a 12ª, né, Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Qual tem sido o tema e como estão indo os debates da conferência aqui na capital? Então, boa tarde ao público, boa tarde, Gabriel. Agradecer inicialmente ao convite, agradecer em nome da presidenta do Conselho Estadual, a senhora Sara Fará. Essa nossa 12ª conferência, ela tem como temática a proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. Ela acontece, essa conferência, depois de um certo período de silenciamento dessas conferências em nível nacional, estadual e nacional. Foi uma política que foi interrompida pelo governo federal, né, e retorna agora, é isso? Exatamente, uma política que foi descontinuada, não se deu a importância devida, né, para a participação social, para a população, os setores organizados apresentarem as suas demandas, as suas questões, isso em diversas áreas, né, no nosso caso aqui criança e adolescente. Então nós estamos recebendo esse 12º encontro, essa 12ª conferência, buscando ter acesso a essas demandas que partem dos municípios. Então, as conferências, né, só para explicar um pouco para o público, elas têm 3 esferas. A primeira esfera é a esfera municipal. Então, nas conferências municipais que aconteceram em todos os municípios do estado do Acre, os conselheiros, os delegados locais participam dessas conferências, apresentam as suas demandas locais e indicam questões que achariam pertinentes para serem debatidas em nível estadual, propostas para as políticas públicas para crianças e adolescentes em nível estadual e também em nível federal. Depois de fazer essa série de conferências municipais, são tirados delegados e eles vêm à conferência estadual que faz o procedimento equivalente. Recolhe as propostas dos municípios, sistematiza, seleciona aquelas que serão apresentadas para as políticas estaduais e aquelas que serão destinadas à Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que acontecerá no ano que vem. Então, essa conferência ela tem sido atravessada por temáticas que transitam pelas questões da pandemia, do pós-pandemia e do período da pandemia. Então nós temos muitas consequências que envolvem as famílias, né, as crianças que ficaram órfãos, a descontinuidade de políticas sociais que, em virtude de decisões políticas nos últimos anos, tiveram descontinuidade, e isso acaba repercutindo, né, na garantia da prioridade absoluta de crianças e adolescentes e nas políticas públicas destinadas a esse universo de cidadãos e cidadãs, né, crianças e adolescentes. A falta desse tipo de discussão nos últimos anos, professor, ela gerou uma demanda reprimida e nos atrasou na questão de políticas públicas para crianças e adolescentes? Sim, há uma defasagem, né, dessa descontinuidade de políticas públicas que precisam ser articuladas e financiadas nacionalmente. Nacionalmente, pelo ente estatal do Estado e pelos municípios.
a virtude dessas conferências é dar mais ou menos as diretrizes que se pretendem, né, para as políticas para os próximos anos. Então, o governo federal, o Congresso Nacional poderá organizar o orçamento, né, levando em consideração essas prioridades que vão ser levantadas nessas conferências. Então, sim, como ocorreu uma certa desatenção, um descaso praticamente nessa valorização, né, desses espaços de decisão, de participação da comunidade nas definições das políticas e prioridades para crianças e adolescentes, sim, nós temos um hiato, né, de tempo, um hiato de políticas e de investimento que de fato se faz sentir. Então, é todo um processo de reconstrução de políticas que foram descontinuadas e que isso, na base, né, dos municípios, onde as pessoas vivem, isso se faz sentir, né? Então, projetos que não existem, né, demandas que não têm previsão orçamentária para ser contemplada, para ser atendida. Então nós temos, de fato, uma espécie de um diagnóstico, né, a partir dessas conferências, dessas políticas que estão mais carentes, digamos assim, exigindo mais o investimento, exigindo uma maior atenção do governo municipal, dos governos estaduais e dos governos do governo federal. Né? Nós estamos chegando hoje ao fim da conferência estadual, né? Já deu para sentir qual é a principal demanda aqui no nosso estado? Porque essa demanda já vem agora dos municípios, né? Então acho que já dá para ter um termômetro do que nós precisamos investir, para onde nós precisamos olhar quando o assunto é políticas públicas para as crianças e adolescentes? Sim, então nós temos como a principal política pública para criança e adolescente é a educação, né? Entretanto, a educação nós temos financiamento federal pelo Fundeb, né? Então tem recurso carimbado, digamos assim, que chega na ponta, né, nas prefeituras. Nós temos comprometimento de verba orçamentária dos estados e dos municípios destinadas a carimbada, nós podemos colocar assim, obrigatórias, mas que é destinada a uma dimensão das crianças, que é uma dimensão extremamente importante, que é a educação, que também tem muitas das vezes um subfinanciamento, uma desarticulação de políticas. Mas as crianças e adolescentes, elas têm uma dimensão plena, uma dimensão total, digamos assim, né? Elas têm a plenitude, né, dos seus direitos que devem ser garantidos e proporcionados. E nessa dimensão são direito à cultura, né, direito ao esporte, direito ao lazer, direito à convivência familiar. Aí nós temos que nos perguntar em que medida, né, os municípios, em que medida o Estado articula políticas e financia políticas que atendam a essas outras dimensões, né? Nós temos aqui no Estado, né, uma violência doméstica, né? Nós temos o feminicídio em índices alarmantes. Existem quais políticas que estão sendo pensadas para acolher essas crianças, né? E nós temos algumas instituições, né, alguns braços da política de atendimento, como os conselhos tutelares, que nem sempre estão com o suporte financeiro, suporte técnico, né, para viabilizar o atendimento e a pressão mesmo do Estado, do município, né, para garantir esses direitos das crianças e adolescentes. Então, sim, nós temos muitos direitos das crianças e adolescentes que não estão sendo garantidos na plenitude. E a conferência ela vem, então, nos mostrar um pouco essa carência, né? Então, aí nós podemos colocar, né, como eu já disse, a política de esporte. Qual é a política de esporte, de fato, que é realizada pensando para as crianças e adolescentes? As crianças no contraturno escolar. Qual é a política de Estado e dos municípios que são articuladas para atender essas crianças no contraturno? As questões de profissionalização, qual a política pública que está sendo levada a termo em escala estadual e nos municípios que viabilize o adolescente ter um encaminhamento profissionalizante, né, ter uma perspectiva de trabalho depois que encerrar o ciclo da escola, da educação básica. Então são diversas as demandas, né? E uma que tem sido apresentada como fundamental é a garantia de um orçamento, né, um orçamento para políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes. Então nós temos o orçamento da criança e do adolescente que tem sido apresentado como uma das reivindicações de que seja estabelecido nos municípios onde não está estabelecido e no Estado esse orçamento ele seja mais condizente, digamos assim, com as necessidades efetivas das crianças e dos adolescentes. A dizer também, o orçamento, uma vez construído, que ele seja executado, né? Sim, a execução orçamentária, muitas das vezes, ela faz com que você tenha uma ilusão de que existe um recurso e esse recurso, depois, ele acaba não chegando na ponta das políticas públicas para crianças e adolescentes.
Todas essas propostas serão levadas para a Conferência Nacional que acontece no próximo ano em Brasília, né, professor? Exatamente. Em 2024 nós teremos a Conferência Nacional. O Estado do Acre tem direito a 31 delegados e delegadas para compor. Que serão escolhidos agora, né? Que serão escolhidos. Dentre eles, é muito importante falar, né, essas conferências, seja municipal, estadual e nacional, elas contemplam, né, participação ativa de crianças e adolescentes. Então, aqui no Estado do Acre, nós teremos 10 crianças e adolescentes, pelo menos, que farão parte dessa delegação do Estado para representar essas propostas do Estado do Acre na Conferência Nacional. Professor Eduardo Silveira Neto Nunes, obrigado pela sua participação e que nos traga uns bons resultados dessa conferência. Muito obrigado, Gabriel. Uma alegria conversar com você, tratar desse assunto que se coloca como prioridade absoluta, e nós queremos, de fato, que crianças e adolescentes sejam prioridade absoluta nas políticas do Estado, do município e nacionalmente. E obrigado também a você de casa que nos acompanhou. Lembrando que o Gazeta Entrevista é um oferecimento de Verágua, água mineral dos acreanos. Uma ótima tarde para você e até amanhã.